Saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a nossa conversa é sobre a Carta aos Hebreus. Carta do autor desconhecido. Uma jornada, né? Por um escrito de uma profundidade, assim, singular mesmo sem sabermos quem exatamente a escreveu. É verdade. E o contexto, olha, é crucial para a gente entender. Foi direcionada a cristãos judeus, né? Provavelmente sob forte pressão, talvez até perseguição, Uhum. considerando a possibilidade de repente, voltar às práticas antigas do judaísmo, abandonar Cristo. Era um teste de fogo para a fé deles, sabe? Entendi. E o ponto central que a gente vai explorar hoje é essa mensagem assim vibrante da superioridade de Jesus Cristo sobre toda a estrutura da antiga aliança. A palavra que fica ecoando é melhor, né? Exatamente, melhor. Cristo é apresentado como superior em todos os aspectos. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. Logo no comecinho, a carta já estabelece que Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento. Quer dizer, Deus falou de muitas formas antes, mas agora, Falou definitivamente pelo Filho. nossa, e a forma como o Filho é descrito é realmente avassaladora, né? Herdeiro de todas as coisas, aquele por meio de quem Deus fez o universo, o próprio brilho da glória divina. Impressionante. A representação exata do ser de Deus, sustentando tudo com sua palavra poderosa. E depois de purificar os pecados, ele se assenta à direita da majestade. Poxa, nenhum profeta antigo jamais recebeu uma descrição assim. E logo em seguida, o argumento avança, né? Jesus é superior aos anjos. Sim, sim. Os anjos, claro, tiveram um papel importante como mensageiros até na entrega da lei, né? Mas a carta pergunta de forma retórica: a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho? Boa pergunta. Jesus é o Filho único, adorado pelos próprios anjos, dono de um trono eterno. Anjos são espíritos ministradores enviados para servir. Jesus é o soberano. É daí que vem a primeira advertência séria. Atenção máxima à mensagem do Filho, porque ela é muito, muito mais grandiosa. E a comparação com Moisés, esse é um ponto alto, eu acho, colocar Jesus como superior a essa figura tão... Reverenciada, né? Sem dúvida. Moisés foi um servo assim incrivelmente fiel na casa de Deus, o líder da libertação do Egito. Mas Jesus, ele é apresentado como o filho fiel sobre a casa de Deus. Ah, entendi a diferença. Ele é o construtor da casa, entende? Por isso, a fidelidade a Jesus deve ser ainda maior. E isso serve de gancho para alertar contra a incredulidade, a dureza de coração, como aconteceu com aquela geração no deserto, que por não crer, não entrou no descanso. Isso já nos leva à comparação seguinte, com Josué, o sucessor de Moisés. Isso mesmo. Josué conduziu o povo ao descanso físico lá na terra de Canaã. Foi uma conquista, claro, importante, mas aquele não era o descanso definitivo de Deus. Certo? A carta argumenta que Jesus nos oferece um descanso superior, o verdadeiro repouso sabático de Deus, um descanso espiritual, eterno, que a gente entra pela fé e pela obediência contínua. Chegamos agora num tema centralíssimo, o sacerdócio de Cristo, superior ao sacerdócio levítico de Arão? Aqui o contraste é profundo. Os sacerdotes da linhagem de Arão eram humanos, falhos, né? Precisavam oferecer sacrifícios primeiro por seus próprios pecados Uhum. e só depois pelos do povo. E os sacrifícios de animais eram repetitivos, todo ano, e na verdade eram só sombras, apontavam para algo maior. Entendi. Jesus, no entanto, é o sumo sacerdote, perfeito, sem pecado, eterno, não da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, uma figura bem misteriosa, superior a Abraão até. Exato. E o mais importante, ele não ofereceu animais, ele ofereceu a si mesmo, uma única vez, um sacrifício completo, definitivo, para o perdão dos pecados. Acabou. O que nos conecta diretamente à ideia de uma nova aliança, né? Superior à antiga. Precisamente. Esse sacrifício único de Cristo inaugura a nova aliança. A antiga, com o tabernáculo terrestre, os rituais, o sangue de animais, era uma prefiguração, uma sombra mesmo. Cristo é a realidade, a substância. Faz todo sentido. O sangue de Cristo purifica não só o exterior, mas a nossa consciência, nos dando acesso direto a Deus e perdão eterno.
algo que o sangue de bodes e touros jamais poderiam fazer. Voltar aos rituais antigos seria, bom, seria trocar o sol pela sombra dele. Com essa base toda da superioridade de Cristo, a carta faz aquele chamado eloquente à fé perseverante, especialmente no famoso capítulo 11. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, como a gente chama, né? Define a fé como a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. E aí lista homens e mulheres como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Tantos exemplos. que viveram confiando nas promessas de Deus, mesmo sem ver tudo cumprido aqui na terra. Eles são o exemplo de perseverança, de olhar para o futuro que Deus prometeu. E a conclusão da carta, então, reforça esse chamado à perseverança apontando para o exemplo máximo, certo? Exato. O clímax é esse chamado para a gente correr com perseverança a corrida que nos está proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Lindo isso. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, tudo por causa da alegria que estava proposta para ele. A carta também nos anima a ver a disciplina de Deus como sinal de amor, a nos aproximarmos de Deus com confiança, não mais com o medo do Sinai, mas com a graça de Sião. E a viver de forma prática, amor fraterno, hospitalidade, pureza, contentamento. Então, resumindo tudo isso, a carta aos Hebreus é uma argumentação poderosíssima sobre a absoluta supremacia de Jesus e a suficiência total da sua obra. É um encorajamento imenso para a gente não desistir, para permanecer firme na fé, naquele que é incomparavelmente melhor, especialmente quando as dificuldades aparecem. E conhecemos assim a carta aos Hebreus, do autor incerto, mas de uma profundidade imensa e tremenda. Carta linda demais. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.